contexto de inovação, nós temos dificuldade de lidar com isso. Como é que nós relacionamos, né, o que é importante para nós aqui com o que fazemos externamente, né? Temos dificuldade de lidar com isso, né? E em função sobretudo, das características do nosso solo, nós nos tornamos muito ricos, comparados com outras nações, né? Então, vamos pensar que o mundo tenha 200 países, né? Esse número varia muito, porque o que você aceita como país, né? Mas o limite superior talvez esteja em torno de 250, o limite inferior em torno de 180. Se você quiser saber o limite superior, basta ir para os cartões de crédito e ver quais são os países que estão listados lá. Eles têm interesse em listar tudo que eles podem, né? E aí chega em torno de 242 países, né? E mais conservativo, você chega em 180. Então, 200 é um bom número, e o Brasil, em termos de economia, é a quinta economia, né? Então, o Brasil tem grande área e um bom solo. O Brasil tem recursos naturais abundantes, tem sabido lidar com isso, né? O Brasil tem minerais, tem muito petróleo, né? Um país para se desenvolver precisa de energia. O Brasil tem muita energia, essa é uma outra característica nossa. É incrível essa matriz energética brasileira. Nós somos modestos e humildes em relação a isso. Aqui estaria uma força muito grande, né? Parte das discussões que se deram aqui se refere à sustentabilidade. E o Brasil poderia cobrar de qualquer nação utilizar as energias de uma maneira renovada. Para dar um exemplo, dentre vários, né? Todos os países que têm carvão fazem uso do carvão. Todos eles, para gerar energia. O Brasil é o único, vamos colocar isso, vocês pegarem aí dos 20 primeiros países em termos de reservas carboníferas. Todos os 20, exceto o Brasil, fazem uso intenso do carvão para gerar eletricidade. E nós não temos tecnologia hoje para gerar eletricidade sem prejudicar o ambiente. Então, toda vez que a gente gera eletricidade com o carvão, nós estamos causando muito mal para o ambiente. Pois o Brasil é o único que, tendo carvão, não usa carvão. Menos de 2% da nossa energia vem do carvão, e só quando a gente precisa. A gente liga o carvão para não ter problema. Olha que coisa incrível. E a nossa reserva de carvão é quase o dobro da nossa reserva de petróleo e gás. Olha que conforto isso aí. Nós temos e não usamos. Não usamos isso aí. A nossa matriz energética total, incluindo todas as formas de energia, ela tem 47% de energias renováveis. Tudo. Inclusive, estou incluindo aí, inclusive, o que faz os veículos andarem, os automóveis, os caminhões, que nós usamos combustível, a maior parte do combustível não é renovável, né? Que é combustível fóssil, né? A gasolina, o diesel e assim por diante. Quando nós vamos para a eletricidade, aí 90% da eletricidade brasileira, 90% é renovável. Olha aqui, não há nenhum país com essas características. A Alemanha, que tinha colocado como meta ter 20% de renovável, já abandonou isso e voltou a queimar carvão. A China, né, está nessa correria toda, está só na base do carvão. Estados Unidos, Inglaterra. Então, o Brasil tem um grande potencial para energia renovável. Começamos outro dia a utilizar o vento para gerar energia, e a nossa expectativa é que ao final desse ano já sejamos o 8º país do mundo em utilização de energia eólica. Olha que beleza, né? Nós temos uma ciência muito forte, a ciência brasileira é muito forte, medida pela contribuição que nós damos como cientistas ao conhecimento mundial, ao avanço do conhecimento mundial. Nós estamos hoje na 13ª
posição em termos de geração de conhecimento científico. Então, uma parte importante do conhecimento científico que é gerado no mundo é gerado no Brasil. Uma parte importante. Em algumas áreas, o Brasil é muito importante. Tem áreas onde nós geramos 20% do conhecimento da humanidade. 20% da produção científica do planeta tem áreas que são geradas aqui no Brasil. Então, nós temos uma ciência muito forte. Incrível, esse país de contraste que eu falei ainda há pouco. Um país que não resolveu o problema da educação tem uma ciência forte. Um país que não resolveu o problema do ensino fundamental, ensino médio, tem uma pós-graduação que é uma beleza a pós-graduação. Então, nosso país de contraste. Né? Temos uma população extremamente criativa, o brasileiro é extremamente criativo. A quantidade de empresas que são iniciadas no Brasil é muito grande. O Brasil é empreendedor. O aspecto desfavorável disso é que essas empresas não são empresas de base tecnológica. Na sequência eu vou falar de algumas das fragilidades nossas, e uma delas é que nós não gostamos de tecnologia, não gostamos de ciência, nós, população, sociedade, né? Então esse é um quadro aí superficial, dando exemplo de algumas das nossas características, né? E temos fragilidades, né? Fragilidades sérias. Mencionamos aqui as grandes desigualdades, né? Eu não sei se dá para pagar mais uma fileira, porque eu acho que está um pouquinho claro, não sei se... Não estou vendo ninguém anotando. Ah, desculpa. Mas aí não me prejudicou não, né? Então nós temos muitas desigualdades. Como nós temos muita desigualdade e sempre tivemos, nos acostumamos com elas. E não nos incomodamos com isso. Que é ruim, né? Porque nós nem enxergamos as desigualdades, né? Tamanhas que são as desigualdades. Desigualdades econômicas, sociais, educacionais. Na direção que nos interessa, né? Nós temos uma educação infantil ruim e, sobretudo, nos aspectos ligados à ciência. A nossa educação, ela não prioriza a ciência de uma maneira geral. E é claro que quando eu afirmo isso, eu penso naqueles países, né, que têm um respeito muito grande pela ciência, né, esse grande patrimônio cultural que nós construímos, né, e que nos permitiu sair das trevas e chegar onde nós chegamos, né, e nós ignoramos isso, né, nós não então, se nós vamos em outros países, né, muitos países europeus, né, há uma fixação muito grande entre a ciência, o desenvolvimento científico e assim por diante. Então nós não educamos as nossas crianças em ciência. É claro que os nossos adultos não são educados em ciência. Mencionei a baixa percentagem de pessoas que se matriculam no curso superior, né? Mencionei que apenas 15% das nossas crianças, né, dos nossos jovens, quando encerram o ensino médio, continuam estudando, né? 85% não continuam. O problema está bem definido, né? Por que o pessoal não continua? Ou porque não consegue entrar numa universidade pública que é gratuita, né? Mais do que gratuita, né? O sujeito recebe para estudar. Ele pode ter bolsas, pode ter auxílio moradia, pode ter auxílio alimentação, bolsa permanência. Quer dizer, ele não só não precisa pagar, mas se ele tiver dificuldade, e até mesmo que não tenha, né, pode pegar uma bolsa de iniciação científica, né? Então, mas é difícil entrar nessas instituições. Se ele não teve uma boa educação básica, ele não consegue ser competitivo para entrar nas instituições públicas. Lhe resta, então, ir para as instituições privadas. Mas ele não consegue pagar a instituição privada, porque ele não consegue dar conta da mensalidade, que não é pequena a mensalidade. Nós, como as nossas instituições melhores são as instituições
instituições públicas, nós temos a tendência a criticar muito as instituições privadas. Mas é difícil você ter uma boa instituição privada. É difícil, porque educação é muito caro. O orçamento da Universidade Federal de Santa Catarina, números redondos aí, é um pouco mais do que isso, mas 1,2 bilhões. O orçamento da Universidade Federal de Santa Catarina. 1 bilhão e 200 bilhões por ano. Vamos dividir isso pelo número de alunos da universidade. É uma conta difícil, porque como é que você conta isso? Você conta só os alunos de graduação presencial, 25 mil? Você inclui aí a pós-graduação presencial? Você inclui os alunos à distância? Você inclui colégio de aplicação? Né? Nós temos 1.000 e tantos alunos. Então, vamos incluir todos. Inclusive o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, que a universidade tem alunos de 6 meses. Vamos incluir os alunos de 80 anos, Núcleo de Ensino Estudos da Terceira Idade, o NET. Esse número está em torno de 40 mil alunos. 40 mil alunos. Dividindo 1.200 por 40 mil, dá 30 mil por ano. Vamos supor que a pessoa pague mensalidade durante 10 meses. Nas férias não paga. Quer dizer, cada um desses 40 mil alunos, para manter o orçamento da universidade, teria que pagar 3 mil reais por mês. Todos! Não é só os que fazem medicina, não. É o que tem 6 meses que está no NDI, é o que tem 80 anos que está no NET. E nós aqui temos a percepção de que a universidade não tem recursos, precisa mais dinheiro, não tem. Então, imagina você tocar uma instituição privada. É difícil. Então ela tem que cobrar. Um curso, dependendo se for de mais ou menos laboratório, e o aluno não consegue pagar. E por isso ele não estuda. Então, essas duas preocupações fazem parte do governo federal e dos governos estaduais. Então tem que ampliar as instituições públicas e ajudar as instituições privadas, ou pelo menos os alunos, né, para que eles possam estudar e cobrando qualidade dessas instituições. Em função dessas características e de outras, nós inovamos pouco. Somos conservadores no ambiente inovador. Não gostamos muito de mudanças, não gostamos muito de arriscar, precisamos ter muita segurança, né? E é claro que a inovação, da maneira como eu coloco aqui, ela tem um impacto muito grande no setor industrial, e o nosso setor industrial não inova. As nações que estão bem desenvolvidas tecnologicamente, elas investem muito em pesquisa e desenvolvimento. Então, essa correlação é uma correlação muito evidente de que quanto mais um governo, quanto mais as instituições públicas investem em pesquisa e desenvolvimento, e quanto mais o setor privado investe em pesquisa e desenvolvimento, mais competitivo se torna o país. Competitivo em que contexto? Né? A partir da qualidade dos seus produtos e da maneira como ele resolve os seus problemas. Então, como nós investimos pouco em pesquisa e desenvolvimento, e o que é investir muito em pesquisa e desenvolvimento? Os países que estão melhores em investimento em pesquisa e desenvolvimento é em torno de 4%, 3% da sua riqueza, do produto interno bruto. O país que investe 3%, ele está bem. O Brasil investe em torno de 1,3%. 1,3%. Metade disso aí é investido pelo setor público. 0,65%. Não é mal. O que o setor público brasileiro investe em pesquisa e desenvolvimento não é muito diferente do que a Alemanha, do que a Inglaterra, do que os Estados Unidos, não é muito diferente, do que o Japão, não é muito diferente. A diferença nossa está na parcela do setor privado. O setor privado nosso não investe em pesquisa e desenvolvimento. Hoje uma parte interessante do meu trabalho é interagir com o setor industrial e procurar saber deles por que eles investem pouco em pesquisa e desenvolvimento. E a lista é enorme, porque eles já têm muita despesa com imposto, com custo do Brasil,
com a ineficiência do trabalhador, com a infraestrutura deficitária do Brasil, dificulta ou coloca gastos adicionais. Então a lista é muito grande porque ele investe pouco em pesquisa e desenvolvimento. E em função dessas componentes que eu mencionei e de algumas outras, né, nós temos uma fragilidade muito grande na parte da infraestrutura. Quando eu mencionei que o país não está pronto, né? Nós andamos pelo país e não está pronto, né? Não precisa nem ser pelo país, né? Florianópolis não está pronta, né? Anda para Santa Catarina não está pronto, não tem estrada, não tem ferrovia, não tem aeroporto, né? Quer dizer, o país está trancado, o país está preso, precisa fazer essas coisas, né? Eu peço desculpas por ter colocado aqui, torna difícil falar que nós temos pouco engenheiros, pela minha formação em engenharia, né? Mas eu diria isso mesmo assim, porque é uma constatação, né? Nós precisamos preparar o país do ponto de vista de infraestrutura, e o engenheiro, sobretudo os engenheiros, né, é um agente muito dessas transformações, né? Aqueles países que estão melhorando muito as suas condições, tem um número grande de pessoas se formando em engenharia. No Brasil, a cada 100 pessoas, 6 se formam em engenharia. Cada 100 pessoas que se formam. Esse número é baixo. Se a gente pegar esses países que não estão prontos, né, estão avançando aí no desenvolvimento, esse número é bem maior do que isso, né? Se a gente pegar aquelas pessoas que se formam em engenharia, na áreas tecnológicas, em torno de 30%, 25%, né? A Rússia, esse número chega a quase 40%. Não é à toa que a gente olha a Rússia não, a China. Você vê a China e vê, estão construindo isso, estão construindo aquilo e assim por diante. Então, essas são algumas das fragilidades nossas e nós temos que superar. Algumas são muito difíceis, né? E muito pertinentes para uma discussão como essa, né? Que é sempre um pouco antipático, quando a gente fala da ciência, e a ciência que eu me refiro aqui é sobretudo as ciências naturais, física, química, biologia e a matemática também, e com implicações na escolha depois das profissões, é sempre um pouco antipático, porque existem as outras ciências, né? E existem as áreas importantes que não são ciências e que não podem ser descuidadas, né? Então, artes não são ciência, mas você não tem nenhum país que atingiu maturidade científica sem atingir uma maturidade artística, né? Então, quando eu distingo a ciência da arte aqui nesse momento, porque quando eu falo em educação, eu falo nessa educação ampliada, né? Porque o aspecto principal da educação é você fazer com que a pessoa ela possa perceber a sua vocação, né? E escolher a sua profissão de acordo com a sua vocação, que e precisa ser muito, muito ampliado, né? Então isso nos traz grandes problemas e grandes dificuldades, né? Essa fragilidade aí que nós temos. Mas um passo importante tem sido dado, e o primeiro passo, né, é essa percepção de que nós precisamos trabalhar isso aí. Então eu fico contente de ver que dentre as diretrizes do governo federal, e observa que só tem coisa importante aqui, né? E essas são as diretrizes do atual governo: expandir e fortalecer a democracia, crescer economicamente, desenvolver o país de uma maneira sustentável, proteger o ambiente, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. Observa que só tem coisa importante, né? O governo para todos, né? Educação para todos, né? A infraestrutura para as cidades, né? Universalizar a saúde, só coisa importante. E conseguimos colocar aqui uma componente de ciência, tecnologia e inovação. O 13º item, né? Uma coincidência, né? 13 é o número aí do Partido dos
trabalhadores. O 13º item é transformar o Brasil numa potência científica, tecnológica e inovadora. Não é pouca coisa você colocar isso como diretriz. Não é pouca coisa, porque pelo menos você está afirmando isso, né? Observa que as outras coisas anteriores nós já colocamos como prioridade há muito tempo e não mudou muito. É mais importante que seja prioridade. Observa a questão de educação. Olha como nós falamos que a educação é importante. E hoje é difícil nós encontrarmos alguém que não fale que a educação é importante. Daí para dizer que ela é importante, é uma distância muito grande. Eu divido com vocês a minha percepção de que a educação ainda não é importante para o Brasil. Ela será importante quando cada um de nós tratar a educação como esse valor fundamental. Eu digo isso porque eu estou convencido, posso estar equivocado, mas a minha percepção nesse momento, o meu convencimento nesse momento, é de que a educação é a coisa mais importante. E gosto até de falar isso, porque tem 3 coisas que são muito importantes. Primeiro, a educação. Segundo, a educação. Terceira, a educação. Para não deixar dúvida de que eu acho que a educação resolve o problema da segurança, resolve o problema da saúde, resolve o problema da mobilidade, né? Quer dizer, como é que pessoas educadas vão permitir que você pegue uma cidade, pegue uma casa numa cidade onde mora uma família, e essa casa foi construída há 50 anos, tem uma história associada a ela, você derruba aquela casa, onde mora uma família, e constrói um prédio e põe 100 famílias para morar ali. O que é isso aí? Isso é ausência de educação, isso é ignorância. Olha a dúvida que quando você faz isso, você está criando uma série de outros problemas, sobretudo numa cidade que você tem montanha de um lado e tem água do outro. Você não tem opções de crescimento, né? Digo isso para destacar essa componente da educação que eu menciono, né? Que foi aquilo que eu falei no início, né? A educação nos guiando e guiando os nossos atos. Mas hoje já é difícil, isso já é uma conquista, né? Que as pessoas não priorizem a educação, né? Então as pessoas estão priorizando com dificuldade, mas estamos longe de que aconteça alguma coisa em relação à ciência, tecnologia e à inovação, no contexto que eu menciono aqui. Para falar sobre a inovação, da forma como nós estamos querendo falar aqui, eu lembro dessa dependência, né? E eu não posso deixar também de recordar que o Ronaldo Mota esteve aqui ontem, e quem assistiu o Ronaldo Mota falando, se ele tocou nesse tema, ele não botou linear assim, ó, ele botou circular, né? Como convém, né? Mas aqui eu quero mencionar, porque o empreendedorismo alimenta a educação, a inovação alimenta a ciência e assim por diante, né? E nada que é linear funciona. Mas o sentido das minhas setas aqui, ó, é colocar esse em primeiro lugar. Você não pode falar nisso aqui, nem nisso, sem falar em educação. E você não pode falar em inovação, empreendedorismo, sem falar em ciência. E assim por diante, né? E observa que hoje nós já conseguimos falar em inovação, né? Mas ainda não conseguimos falar e dar condições para o empreendedorismo, né? Esses exemplos que eu dei aqui não são exemplos casuais, né? Refleti por dar esse exemplo, né? Esse aqui é um grande passo, né? Um grande passo que nos ajudou a entender o mundo, né? E ainda que ele tivesse construído teorias muito fortes, né? Não são aceitas até hoje, né? Em relação à origem das nossas espécies, às emoções das nossas espécies. Tem um belíssimo livro sobre as emoções, sobretudo dos animais, né? E não foi à toa que eu coloquei aqui o Steve Jobs, uma pessoa que nunca cursou uma universidade e fez uma das maiores revoluções. Olha a revolução que esse homem aqui fez. E não foi à toa aqui que eu coloquei o Thomas Alva Edison,
com a lâmpada na mão, porque ele é muito admirado pela lâmpada, né? Ele fez várias invenções, e a lâmpada incandescente, né, é uma invenção dele, mas eu não associei ele à invenção aqui, ó, eu associei ele ao empreendedorismo. Eu admiro muito mais o Thomas Alva Edison pela determinação dele do que pela genialidade, o Thomas Alva Edison falava o seguinte: as pessoas às vezes vão até a tentativa número 200, tenta 200 vezes e param de tentar, porque elas não sabem que ia dar certo na tentativa seguinte, na 201 vez. Então esse homem aqui, ó, no final do século XIX, início do século XX, o mundo não era muito diferente disso aqui, tinha algumas diferenças básicas, mas não era muito diferente. Por exemplo, as cidades já eram cidades. Rio de Janeiro já era Rio de Janeiro, São Paulo já era São Paulo, Paris já era cidade de luz, do jeitinho que é hoje. Não tinha os carros, né? Mas tinha... a grande diferença era a ausência dos carros. Mas, por exemplo, Paris já era cidade de luz, já era uma cidade iluminada, já era conhecida por cidade de luz, porque ela era linda de noite, toda iluminada. Nova York, Buenos Aires, o Rio de Janeiro, né? As brasileiras eram mais bonitas do que até que são hoje, né? Que a gente destruiu muita coisa. Mas esse homem, tendo inventado a luz, porque ele lidou com a eletricidade, né? Ele imaginou-se, puxa, tem uma outra maneira de iluminar as cidades. E foi para o prefeito de Nova York e falou o seguinte: eu tenho uma outra maneira para iluminar a cidade de Nova York. Ele ter conversado com o prefeito não é diferente de um de nós aqui descobrir uma outra maneira de gerar luz e procurar o César Souza, o Eduardo Paes ou o Fernando Haddad e falar o seguinte: imagina você chegando para o Fernando Haddad e falar assim: eu tenho uma outra maneira de iluminar São Paulo. Reflete sobre a possibilidade de vocês terem êxito em convencer o prefeito que a sua maneira pode ser utilizada. Impossível. Porque ele mostrava a lâmpada e o sujeito, que a cidade já era iluminada, já tinha empresas. Provavelmente muitas dessas empresas ajudaram o prefeito a ser eleito, né? Porque a empresa os lampiões, a empresa que fornecia os combustíveis, todos os empregados que iam pelas ruas ali acendendo os lampiões, ele falou assim: não, vamos acabar com isso tudo, vamos iluminar de uma maneira que não precisa nada disso. Você põe essas lâmpadas aqui, ó, e ele com aqueles 2 fios pendurados, e o sujeito falou assim: e esses fios, o que você vai fazer com eles? Ah, não, nós temos que levar esses fios em todas as lâmpadas. Em todos os postes eles vão levar esse fio. Ah, não esquece, não vai ter jeito, não vai ter como passar e tal. E onde é que você vai gerar essa tal da eletricidade que você está me falando e tal? Olha que loucura isso. E ele falou assim: não, esse jeito é melhor, e eu vou conseguir. Para dar uma outra ideia da dimensão disso aí, nós temos muito orgulho de um grande inventor brasileiro, que é o Santos Dumont, um grande inventor. E de fato, eu também tenho um orgulho muito grande do Santos Dumont. Ele foi o primeiro que deu a volta, ele foi o primeiro que voou, né? E é famosa aí a volta que ele deu na Torre Eiffel, suspenso no ar e voando, gente, voando. Mas, como muitos de nós aqui, né, eu viajo muito de avião e vou no aeroporto com frequência e sempre procuro e não acho nenhuma aviação aérea Santos Dumont. Não tem um avião. Tem o nosso aeroporto lá no Rio. É verdade. Mas, e o que eu quero dizer com isso? Olha, eu quero dizer que penso que nos falta muito de nós, o que não faltou nesse homem aqui, ó. E outros. Até hoje, e aqui nessa sala, tem vários produtos da General Electric. Ele não deu o nome dele na empresa que ele fundou, mas é a General Electric, né? E até hoje nós temos a General Electric. Então, ele deu o passo seguinte, e hoje nós falamos muito em educação, falamos em ciência, falamos em tecnologia, falamos em inovação. Eu penso que nos falta muito a figura do empreendedor.
E aí eu amplio isso aí. Não estou falando só do empreendedor tecnológico, não. Falo do empreendedor social. Falo do Mandela, falo do Gandhi, né? Falta aquele sujeito. E olha os valores que eu dei para a educação anteriormente, né? A educação nos ajuda a separar o verdadeiro do falso, nos permite estarmos do lado da verdade, isso nos dá confiança, e uma pessoa confiante e com a perspectiva da realidade, uma perspectiva histórica, ela se motiva e tem coragem para enfrentar